Gente, o número de doenças contagiosas e também a quantidade elevada de bactérias que ficam pelo ar são assustadores. Né? Está cheio de bactéria em qualquer lugar. E para manter a saúde em dia, todo método de prevenção é bem-vindo. Lembrando que a saúde, claro, começa pela boca, principalmente com a higiene bucal e cuidados específicos para a prevenção. E quem está em nossos estúdios para nos dar dicas para evitar todos esses problemas e também manter a saúde dos dentes é o implantodontista. Como é que a gente pode... Implantodontista. É nova essa função, doutor? Boa noite, obrigado, Wilson Paulo. Boa noite, Darcio, tudo bem? Boa noite aos telespectadores, é um grande prazer estar aqui novamente, né? Não, a implantodontia já tem mais de 20 anos como reconhecimento de especialidade, né? No Brasil tem praticamente já 28 anos, quase 30 anos. E quem já fez no comecinho, tem de refazer já ou não? Então, nós estamos aqui no mercado há praticamente 26 anos só na área de implantes. E nós temos um fluxo de pacientes relativamente grande que já foram implantados no passado, há 15, 20 anos atrás, e que apresentam problemas, doenças que acometem, da mesma maneira o dente natural, também podem acometer os implantes. Por não cuidar, doutor? Por não cuidar, por não ter uma visita periódica ao profissional que fez o serviço. Fundamental essa orientação aos pacientes, que eles devem sim procurar periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, em alguns casos até 2 visitas ao ano, para que o profissional possa acompanhar se o paciente está fazendo uma correta higiene bucal, né, aquele problema de tártaro que gruda nos dentes, nas raízes, e a raiz vai ficando exposta pela perda de estrutura óssea, contaminação, bactérias, o mesmo processo se instala também nos implantes, se for mantido um meio bucal contaminado, tártaro, sem considerar outros problemas sistêmicos, né, Darcio? As mulheres têm mais paciência na escovação do que nós homens, porque... Eu, além da estupidez, que eu me machuco com o fio dental, com a interdental, aquela coisa toda, e minha esposa sempre me chamando a atenção. E ela fica lá 10, 15 minutos escovando os dentes. Nós estamos muito errados? Eu acho que existe sim uma diferença, né? As mulheres são um pouco mais cuidadosas quanto à sua saúde bucal. Mais delicadas, inclusive. Mais delicadas, mais preocupadas. A questão da gengiva, sim. Gengiva. E o homem, assim, muitas vezes, quando procura o profissional, é porque, assim, já caiu o dente ou quebrou, ele não está mastigando direito, ou doendo. Engoliu o dente. Engoliu o dente. A mulher já não. A mulher tem um dentinho que quebrou, uma manchinha esteticamente que não está agradando, algum sangramento, ela fica mais preocupada, assim, Darcio. É verdade, tem uma diferença sim. Quer dizer que a vida útil dos implantes depende estritamente da conservação. Depende estritamente da conservação. Isso é um ponto básico para a preservação da saúde, mas óbvio, um trabalho tem que ser bem executado, né? Se não for bem executado um projeto de reforma, vamos dizer assim, da boca do paciente, não tem como ter sucesso a longo prazo também. Então tudo começa num bom diagnóstico. Diagnóstico clínico do paciente, um bom estudo através de estruturas de exames como tomografias computadorizadas, hoje permite a nós profissionais um diagnóstico altamente preciso, para um planejamento preciso também. Começa ali. Após o término do tratamento com sucesso, o paciente deve sim manter regularmente a visita periódica ao seu dentista. Para manter a saúde daquele tratamento. Mesmo porque, né, doutor, sem querer assustar ninguém, os problemas bucais podem chegar até o coração, é isso? Exatamente, Darcio, porque a saúde começa pela boca, é a porta de entrada para a nossa saúde. Então, uma alimentação mal triturada vai sofrer, todo o sistema digestório vai sofrer, e nessa questão de infecções bucais, tártaro, sangramento de gengiva, presença de coleção purulenta, drenando na boca, o paciente ingere isso. E se essa coleção purulenta, essa coleção bacteriana não for eliminada na urina ou nas fezes, existe sim o risco de contaminação do coração, que é a endocardite bacteriana, e contaminação de articulações, órgãos. Então, o assunto é muito sério, realmente é muito sério, né? E a escovação completa bucal, se dá com a escovação da língua também, né, doutor? Da língua também, não só da língua, da bochecha, a todas as 5 faces que o dente apresenta, onde mastiga,
onde está voltada para a bochecha e voltado para a língua, e nas interfaces vizinhas a dentes, somente com fio dental. Então são 5 lados, língua, bochecha, toda a cavidade como um todo deve ser higienizada. Agora, eu tenho visto, né, principalmente nos comerciais de pasta de dente, que escova para cá, é assim, não, o certo é assim, não, o certo é assim. Qual é o certo? Existem algumas técnicas, mas nunca pode ser com escova dura, isso é uma regra. Tem que ser escova macia. As cerdas, né? Cerdas macias e, de preferência, escovas de boa qualidade, de empresas já renomadas no mercado, né? Que são qualidade, existe o preço também atrelado, é um pouco mais caro, mas sem dúvida nenhuma é fundamental uma escova de boa qualidade. E são mais duráveis, inclusive, né? São mais duráveis e o movimento nunca com pressão, com força. Tem que ser, entre aspas, massageando a gengiva, acariciando a gengiva. Porque o resíduo alimentar, ele sai facilmente na escovação mecânica e no uso do fio. O tártaro não adianta escovar com força que ele não vai despregar do dente, somente numa consulta com um profissional. Então a higiene bucal não deve ser com força, não deve ser com escovas. Muita gente fala, pô, mas eu tenho uma sensação de limpeza quando eu compro uma escova dura. Eu sinto esfregar. E não é. Tira não o é o esmalte, recomendado. inclusive, do Tira o dente. esmalte, desgasta, causa retrações de gengiva. Não é recomendado. A escova tem que ser macia. Doutor Luiz, e o palito é abominável? É abominável. que Além nem de o ser um cotonete. hábito bastante feio também. Aliás, né? a haste flexível, né? Também não se recomenda, né? O uso contínuo porque- do cotonete tira a defesa do próprio organismo, né? E qualquer descuido pode até afetar. Afetar e machucar. No caso do palito também, um descuido pode causar um trauma no tecido gengival e causar uma retração. Então não é indicado o uso de palito. Realmente assim, escova e fio dental. Depois é uma questão de total de higiene, né? Uma coisa fantástica a parte bucal, né? É fantástica, né? A pessoa que se habitua a ter uma boca saudável, limpa, isso só se consegue com hábito diário e visitas, pelo menos anuais, ao seu dentista. A pessoa se adapta, se acostuma com uma sensação de limpeza, né? E depois, quando a pessoa tem uma boca um pouco suja, juntou tártaro, ele tem um incômodo em relação a isso. Quando a pessoa não escova o dente, né? A pessoa se sente incomodada. Independentemente da faixa etária, doutor? A faixa etária, assim, a pessoa com o avanço da idade, né, Darcy, muitas vezes acaba perdendo um pouco da habilidade motora, da destreza, da precisão de se usar um fio dental. Então, hoje em dia, nós temos, por exemplo, os irrigadores bucais. São aparelhos que a pessoa tem o de uso portátil ou doméstico, que carrega na tomada, ou sistemas mais simples ainda, que é um jato de água direcionado. Então, a água ela não vai causar um trauma, uma pressão já estudada, sem uma grande pressão também, e que ajuda em muito essas pessoas com mais idade, que têm dificuldades, grandes reabilitações de próteses extensas, né? A pessoa que tem 60 não, mas 70, 80 anos, muitas pessoas já têm implantes. Não querem envelhecer com qualidade ruim, com a qualidade ruim de mastigação. Investiram em implantes, tem grandes próteses reabilitadoras. E a dificuldade de higiene vai determinar o sucesso desse trabalho a longo prazo. Então, os irrigadores bucais são métodos que auxiliam em muito essa população um pouco mais idosa, que tem menos paciência também de ficar ali escovando, usando um fio dental. E existem casos, doutor, de cirurgias necessárias para implante, mesmo em pessoas de pouca idade? Existe sim, né? Por exemplo, a pessoa que perde um dente num acidente, uma pessoa jovem, não perdeu o dente por cárie, porque até hoje em dia o índice de cárie caiu bastante, os jovens não têm tantas cáries como nós tínhamos lá na década de 70, na década de 80, até mesmo antes. Hoje o índice de cárie caiu muito. Mas um acidente, uma queda, até mesmo um descuido, a pessoa não usa um fio dental, não cuida direito, né? Então existe sim, numa população muito menor, os jovens podem necessitar de implantes dentários. De uma maneira geral, a pessoa que perde um dente, a melhor opção para reabilitar aquele dente perdido, que é fundamental a sua reposição, sem dúvida nenhuma, é com implante. É, porque o espaço precisa ser ocupado. Precisa ser ocupado, senão o dente de cima desce. Senão detona todo o resto, né, doutor? Dentes do lado entortam, ocorre uma desorganização de mastigação daquele setor que acomete toda a mastigação do paciente. Obrigado. Bom, é excelente mesmo ficar sabendo desses detalhes, É viu, doutor importante. Wilson? Importante visitar regularmente o seu dentista, né, uma vez por ano, como já é um hábito que a gente percebe muito nos brasileiros, ir ao médico. Uma vez por ano eu vou no médico, faço um exame de sangue, ver como é que está o colesterol. Já é um hábito bem grande da população.
Mas ainda na odontologia, a gente percebe que ainda não virou um A hábito. pessoa facilita um pouco. Facilita um pouco. Ah, já fazem 2 anos, 3 anos que eu não vou no dentista. O ideal, uma vez ao ano. Com certeza. Obrigado, doutor Wilson. Eu que pela agradeço a presença aqui oportunidade. no Obrigado nosso, pela atenção. no nosso J+.